maravilhoso em nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa noite que o Senhor nos dá de oportunidade, Pai, de estarmos adorando ao Senhor, Pai. Adoramos com oração, adoramos com os louvores, Senhor Deus, e agora também com as ofertas e com os dízimos, Senhor Deus. É um desejo do nosso coração, Pai, ofertar e trazer o dízimo à sua casa, Pai. Que essa casa, Senhor Deus, seja edificada espiritualmente, mas também, Senhor Deus, fisicamente, Pai. Que nada venha faltar para aqueles que estão necessitados, que entram por essas portas precisando de algo, Pai. Seja a sua casa, Senhor Deus, abençoando grandemente esse bairro, Pai, essa rua, a sociedade, Pai. Pois Tu nos chamou, Senhor Deus, para representarmos o Seu reino, Pai. Um reino eterno, Senhor Deus, que dura para todo sempre, Pai. E seja assim, Senhor Deus, se cumprindo nessa igreja, Pai, nessa comunidade, Senhor Deus, o que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Toma, Senhor Deus, a nossa casa, o nosso celeiro, a nossa despensa nas Suas mãos, Senhor Deus, nas Suas mãos, Senhor Deus. Seja as bênçãos do Senhor perseguindo os filhos da obediência, Pai. Multiplica, Senhor Deus, os nossos dias, Senhor Deus, de alegria, de paz, Senhor Deus, os nossos dias de comunhão, Senhor Deus, na terra, Pai, até o dia do Senhor vir e nos levar de volta para casa, Pai. Assim oramos ao Senhor, te agradecendo por esse momento ofertório, Senhor Deus, e queremos te pedir também, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a minha vida, Pai, que eu possa transmitir, Senhor Deus, a mensagem que o Senhor falou ao meu coração, Pai, seja impactante, Pai, seja de mudança, de transformação, Pai, uma palavra de bênção, uma palavra amiga, Senhor Deus, o Senhor tem para cada um que aqui está, Pai, que possamos nos sentir, Senhor Deus, amado pelo Senhor e acolhido pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sente-se aí no nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Passe o envelope para o lado. Glória de Deus. Amém. Hoje eu quero falar com os irmãos, em nome de Jesus, sobre distrações. Distrações. O que tem nos impedido de buscarmos ao Senhor com intensidade, com um coração adorador a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Glória de Deus. Amém. Profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo 13. Hoje a gente está com a visitante aí, a mãe, né? Do namorado da Lívia, nosso irmão aí. Deixa de vir para a escola dominical não, varão. Estamos te esperando aqui. Seja bem-vinda, tá, irmã? Sinta-se à vontade. Fica à vontade. Mostra a igreja depois para ela, irmão. Mostra tudo para tua mãe, ela conhecer. Em nome de Jesus. Acharam? Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Perdão. Isso aí, 29, 13. Os acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo coração. Vós me buscareis e me encontrareis, mas quando me buscarem de todo coração. Então só há um jeito de buscar a Deus, de todo o coração. Se eu buscar a Deus, eu encontrarei, mas tem que ser de coração. Se não for de coração, não tem como encontrar o Senhor, né? Então, buscar o Senhor de todo o coração, isso nos revela a intensidade da nossa busca a Deus. Hoje na mensagem eu quero trazer para vocês distrações, coisas que nos distraem de estarmos buscando a Deus com intensidade, com amor, porque o amor é intensidade. Quando amamos com intensidade. Quanto mais amamos, quanto mais intensidade, mais queremos estar com a pessoa. Assim é o amor. Mas também Deus nos ensina
que o grande mandamento e com promessa é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu conhecimento. E essa é a intensidade do amor, é a intensidade que eu tenho. Eu vou amar a Deus de todo o meu de todo o meu ser, vou amar o Senhor. Mas para eu buscar a Ele, também tem que ter intensidade, tem que ter amor. Eu amo a Deus, mas se eu não busco a Ele de coração, eu não o encontro. Não adianta só amar, tem que ser de coração. Tem que ter essa intensidade. E essa intensidade, o Senhor nos chama para vivermos essa intensidade com Deus, de buscarmos a Ele, seja no nosso dia a dia. Hoje o Darlan estava falando sobre isso. É engraçado que ele estava dando até uma cajadada na igreja. As crianças repetem muito que vê em casa. Mas amém isso. Mas devemos buscar a Deus, sim. Buscar o Senhor, o nosso coração, o nosso devocional. Você faz devocional diário? Isso é importante na nossa vida. Você acorda, abre o olho, pega o celular e vai ler o WhatsApp, né? Pega o WhatsApp, vai no Facebook, vai ligar para não sei quem, ou vai no banheiro, mas você não dá importância de buscar o Senhor naquele momento, naquela primeira hora da manhã, aquele primeiro minuto que tu abre. Porque eu quero te dizer que se você abre os olhos, é porque o Senhor foi na sua vida. Quantas pessoas deitam e não levantam mais? E a palavra do Senhor diz que Ele nos cuida. Ele cuida de nós até no nosso sono. Até no nosso sono Ele traz o sono reparador para a nossa vida. Só que nós, em vez de buscarmos a Deus da maneira certa, com a intensidade que Deus nos pede, nós nos distraímos com as coisas cotidianas da nossa vida, que nos tira de buscar esse o Senhor da maneira que o Senhor poderia agir na nossa vida mais, ter mais intensidade do Senhor em nós. No nome de Jesus. E essas distrações nos faz buscar a Deus com pouca intensidade, com pouco empenho. Não nos empenhamos a tal ponto de buscar a Deus. Por exemplo, você quando quer algo, comprar algo, eu quero comprar uma televisão, mas para eu comprar essa televisão, eu vou ter que fazer 2 horas extras a mais no meu trabalho. Não é assim? Olha, 2 horas extras. Mas se o patrão falar contigo, pode fazer 4, tu vai fazer 4, porque você quer esse dinheiro extra para comprar a televisão. Você não quer entrar num crediário. Como é brasileiro, às vezes vai num crediário. Mas quem é um cara um pouco mais controlado, eu prefiro trabalhar para comprar. Mas essa é a intensidade, você vai trabalhar com intensidade para você o quê? Para você poder comprar aquilo. É a mesma coisa aquele que faz uma obra em casa, né? Tu faz uma obra em casa, você chega do trabalho cansado mesmo. O pedreiro ficou lá o dia inteiro. Aí você chegou, viu a coisa bagunçada, você vai arrumar, você vai tirar a poeira, mas você sabe que amanhã vai ter poeira de novo. Mas você quer ver a casa limpa e vai limpar a casa. Essa intensidade, o Senhor nos chama para trazermos isso para Ele. Trazer essa busca para Ele. É essa intensidade que o Senhor tem nos pedido. Mas as coisas cotidianas, lícitas, né? Então, às vezes são coisas lícitas, nos distrai a tal ponto de não mais conseguirmos buscar o Senhor no nosso dia a dia. E nessa palavra, quero dizer para você que o nosso pior inimigo depois do pecado é a distração. A distração é o nosso inimigo depois do pecado. Existe um autor de livro chamado A.W. Tozer. Eu vou ler isso aqui para os irmãos que eu trouxe. Ele trouxe esse texto aqui, essa reflexão, que diz assim: a nossa fraqueza é que não prosseguimos para conhecer Cristo em intimidade e familiaridade, enriquecidas. E pior, nem estamos falando sobre fazer isso. Raramente ouvimos o seu respeito a esse tema. Esse tema não entra em nossas revistas, nos nossos livros ou em qualquer tipo de ministério midiático. E também não se encontra em nossas igrejas. Estou falando daquele anseio, estou falando desse anseio, desse desejo ardente
de conhecer a Deus em medida crescente. Esse anseio deveria ser empurrar-nos adiante em direção à perfeição espiritual. O anseio, esse autor Chaucer vai escrever, ele vai falar desse anseio em buscar o Senhor. É como você vai estudar e você aprendeu muita matéria. Você está estudando na escola, vamos botar segundo grau, que nem todo mundo fez um nível superior. Você aprendeu aquela matéria te empolgou. Então você vai ler mais para aprender, você vai ler. Esse anseio, a gente tem que trazer isso para Deus também. Você aprendeu a fazer algo no teu trabalho. Pô, cheguei lá, o patrão me ensinou o trabalho, ou o funcionário, gostei, você quer fazer mais, você quer praticar aquilo para você ficar fera, para você ficar bom. Esse anseio que o autor Chaucer estava falando, que às vezes nós não buscamos isso na igreja. Nossa igreja aqui, nós falamos dessa intensidade, nós falamos de você buscar o Senhor, fazer o seu devocional, a sua oração, ler a palavra do Senhor, nós falamos sempre disso. Não é que essa palavra é para nós, mas hoje, como eu quero trazer distrações, esse autor trouxe uma reflexão muito bem bacana, porque até chegarmos à nossa perfeição espiritual, existe uma perfeição espiritual. Sabe onde está escrito? A palavra em Apocalipse diz que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Somos árvores plantadas junto ao ribeiro, a qual o trono de Deus, o rio que sai do trono de Deus, é ele que alimenta a árvore. A árvore se alimenta pela raiz, não é pela raiz? Toda planta se alimenta pela raiz. Tá certo? Tá certo, né? É pela raiz. Quer alimentar a planta, bota água na raiz dela, não é na folha, é na raiz. Se alimenta pela raiz. O nosso Senhor é o que nos dá nosso alimento. E se somos árvores plantadas junto ao ribeiro, as nossas raízes são profundas, estão ali profundas. E se somos árvore, um dia fomos semente. A árvore não cresce árvore. A árvore cresce árvore? Não cresce. Se tu for uma tamareira, demora 50 anos para chegar à fase de uma árvore. Está falhando aqui, irmão. Entendeu essa questão? Então a nossa fé espiritual, a nossa vida espiritual, ela cresce. Ela tem que crescer. Nós temos que amadurecer. Eu não posso ver a minha juventude e ser a mesma coisa. Obrigado. Ver a minha juventude e ser a mesma coisa na vida adulta. Tem que haver o crescimento em todas as áreas da nossa vida, principalmente a espiritual com o Senhor. Se você não consegue nem sentar para pegar o devocional seu diário, ler a palavra, orar ao Senhor e meditar na palavra, porque não é só ler. Só ler qualquer um faz. Não é só ler, é meditar aquele versículo que fala ao meu coração. Quando você medita, esse versículo fica em você, fica no seu coração. Ele não sai, ninguém rouba. O Satanás não consegue tirar, porque ele caiu em boa terra, caiu na terra do nosso Deus. Então essas distrações roubam o nosso foco de buscar com intensamente a Deus, nos distraindo do alvo que é a Jesus. As distrações cotidianas, ela tira o nosso foco de buscar a Deus intensamente, a ponto de nos distrairmos em buscar ao nosso Senhor Jesus. Por isso, buscar de todo o coração do nosso Senhor. E quais são essas distrações que nos tiram a ponto de começarmos a não buscar com intensamente a Jesus, ou às vezes nem buscá-lo? O primeiro que eu quero falar com os irmãos é o trabalho. Por incrível que pareça, é o trabalho nosso cotidiano. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 5, do versículo 5 e 9, no nome de Jesus. O trabalho, muitas das vezes, nos impede de vivermos experiências e maravilhas com o nosso Deus. Êxodo capítulo 5, versículo 5 e 9. A minha versão é a King James. Às vezes a tradução não vai estar igual a do irmão, tá? São várias traduções, eu gosto um pouco dessa. Êxodo capítulo 5, versículo 9.
Como diz assim, a palavra do Senhor: tornando-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção às palavras mentirosas. Perdão, versículo 5, eu li o 9. E disse mais o faraó: eis que agora a população dessa terra é numerosa e vós a fazeis interromper seu serviço. E no mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não deis mais palha ao povo para fazer tijolos como ontem e ontem de ontem. Eles mesmos que vão ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigirei deles a mesma quantia de tijolo que fazem ontem e ontem de ontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: vamos sacrificar o nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção às palavras mentirosas. Nós sabemos que na Bíblia o Egito é o mundo, Faraó é Satanás. Sabemos disso. Aqui, nesse texto que eu estou lendo com vocês, o povo de Israel, o povo judeu, ia sair do Egito. Havia a promessa que Moisés viria e resgataria o povo do Egito. Mas conforme o povo trabalhava só até meio-dia, o trabalho mais ou menos no Egito era de manhã até meio-dia e à tarde eles ficavam soltos para ter o seu lazer, momentos culturais e essas coisas mais. E o que acontece? O povo de Israel estava buscando ao Senhor, porque já havia se levantado Moisés para tirar o povo do Egito, e eles queriam sair. E Faraó, vendo que eles ficavam à toa, e chama eles de preguiçosos. Eles trabalhavam a mesma coisa que os egípcios, e são preguiçosos. O trabalho deles não era fácil, era fabricar tijolos, porque o Faraó gostava de fazer grandes templos, grandes casas, e eles tinham que fazer o tijolo, o trabalho de pedreiro, o trabalho bravo. Mas para o tijolo ficar duro, tinha que queimar na palha, não era só fazer, tinha que colocar a palha e queimar para o tijolo enrijecer. É assim até hoje a alvenaria. O que acontece? O faraó fala assim: não dá mais palha, porque para dar a palha era serviço dos egípcios. Vocês não vão dar mais palha para o povo de Israel. Não vai dar mais palha. E eles vão ter que trabalhar porque eles são preguiçosos. E assim foi. E assim eles não vão buscar ao Senhor. Olha a estratégia de Satanás. Não é assim no nosso tempo hoje? Você trabalha, você sabe que você tem que trabalhar 8 horas por dia. É 8 horas que nós trabalhamos. Mas às vezes ficamos mais um pouco. Às vezes passamos do horário. E às vezes nem recebemos por isso. Mas são opressões. Aí você tem culto à noite. E eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que cultuar o Senhor, eu tenho uns horários. Mas o trabalho às vezes te sufoca, a ponto de tirar. Ou às vezes você estava numa situação boa, num horário bom, dava para vir para o culto tranquilo, e aconteceu que se levantou Sabalaque e Tobias, se levantou o inimigo no teu trabalho e te passou para de noite, à tarde, e agora você só consegue vir no culto aos domingos, né? Olha que coisa pode acontecer. Mas isso não é impedimento de buscarmos a Deus com intensidade. Não é impedimento, Deus não estabelece hora. O Senhor diz, acho que muito bacana que o Senhor diz em Provérbios, se eu não me engano, esqueci onde está o livro. Está no livro de Provérbios, lê lá Provérbios todos, que diz assim: eu amo que me busca pela madrugada. Cara, buscar a Deus pela madrugada. Dizem que a oração não tem impedimento, porque está todo mundo dormindo, só está você e ele. Aí ele ouve melhor, né? Se todo mundo fizer, a gente vai ter que buscar pelo dia. Né? Mas é bacana isso, ama aquele que busca pela madrugada. Acordar 3 horas da manhã para buscar a Deus, irmão, não é fácil não. Quantas vezes eu tenho que lavar o rosto, me recompor para começar a orar, né? Eu gosto de fazer esse trabalho de oração pela madrugada. É muito difícil, não é fácil. Mas o Senhor ama. Se Ele ama, eu amo, eu gosto. Então eu gosto de fazer, buscar o Senhor pelas madrugadas, nas orações, pela madrugada com o Senhor. Isso é, o povo de Israel, ele não deixou de estar adorando a Deus. Pelo contrário, depois do trabalho, eles continuavam buscando o Senhor.
porque Moisés havia sido levantado, o libertador deles. Assim é na minha e na sua vida. Jesus foi levantado. Jesus é o nosso libertador. Ele nos libertou. O que te impede de você fazer o seu devocional à noite, quando você chega do trabalho, ou o que te impede de você acordar pela madrugada de orar, nada nos impede. Mas tem uma coisa que pode te fazer muito você buscar o Senhor quando vem as adversidades na sua vida. Aí você quer começar a buscar a Deus com intensidade para que o Senhor venha tirar isso. Sendo que o Senhor nos pede uma constância. A nossa vida deve ser uma constância com o nosso Deus, de crescimento, de amadurecimento, e não de altos e baixos. A gente tem que parar para pensar nessas coisas. E dentro dessa questão, hoje em dia, há muitas pessoas que se envolvem tanto em seus trabalhos e negócios que não conseguem ter tempo sequer de se lembrar de buscar a Deus. Quantas pessoas nós conhecemos, eu também já fui assim, de nos avançarmos tanto no nosso trabalho, de que não conseguimos mais ter tempo de buscar o Senhor. E sabe qual é interessante no nosso Deus? Deus disse assim para nós: trabalhará 6 dias e no 7º descansará. Isso é estatuto do Senhor, mandamento de Deus, guardar o sábado para o Senhor. O Senhor sabia que tu ia trabalhar igual o escravo, né, para ficar rico. Mas ele falou: ele quer trabalhar, deixa. Mas ele tem que guardar um dia para mim. Um dia eu tenho que me dedicar ao Senhor. Um dia eu tenho que buscar a Deus. Um dia aquele dia tem que ser o foco daquele dia, a atenção só ao Senhor. O sábado. Estou falando para a gente guardar o sábado, mas tirar o dia para Deus. Né? Eu gosto de ser todos os dias. Tem gente que gosta de tirar um dia, mas o Senhor estabeleceu isso. E tiramos esse dia para Deus. Então o trabalho acaba se tornando na nossa vida uma distração, que nos impede de buscarmos a Deus com intensidade. O outro que nos leva a remeter a isso são as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Em Lucas, no capítulo 14, no versículo 16, vamos lá, Lucas capítulo 14, eu quero ler com os irmãos para vocês aprenderem a meditar e a olhar esses textos com carinho, para fixar na mente de vocês. Lucas capítulo 14, versículo 16 em diante. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Até o 24. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa anunciou: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. À próxima hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar os que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para nós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queiras desculpar-me. Outro conviva explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde ele relatou ao servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a sua vontade, mas ainda há lugar.
Então ordenou o Senhor a seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar abrigados, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Portanto, vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Amém, irmãos? Bênçãos que nos distraem das coisas do Senhor. Aqui é a parábola da grande ceia. Parábola da grande ceia. O Senhor havia preparado uma grande ceia. Está tudo pronto. Você não tinha que fazer nada. Nada você tem que fazer. Uma coisa você tem que fazer: participar. E aceitar o convite e participar. Isso era o que você tinha que fazer. Assim é hoje. Assim é hoje na nossa vida. A ceia a qual esse homem está falando é a ceia que Jesus disse: dessa ceia, desse cálice não beberei, né? Até que eu venha. Existe uma ceia que está preparada para mim e para você na eternidade, e que Jesus nos convidou, Deus nos convidou para essa ceia. Mas para eu fazer parte dessa ceia, eu tenho que me esforçar a estar na casa do Senhor, aceitar o convite, entregar a minha vida para Cristo e viver uma vida com Ele. E aqui essas bênçãos que nós estamos falando são bênçãos legítimas. Um homem acabou de comprar uma casa, né? E ele queria vê-la. Adquiriu uma propriedade. O outro adquiriu melhorias no trabalho, né? O boi, a jumenta, quando a gente compra essas coisas, é melhorias para o trabalho. Eu tenho um trabalho e eu aumentei o meu maquinário, aumentei a minha loja. Então, eu vou ter que trabalhar um pouco mais, porque agora vai ter uma renda maior. E ele queria desfrutar disso. E o outro acabou casando. A bênção do casamento: eu casei e eu quero desfrutar do meu casamento. São bênçãos que são legítimas, são bênçãos que vêm para a nossa vida. Prosperidade, né? Família, isso tudo. Mas isso não pode nos impedir de buscarmos ao Senhor com intensidade. Não pode nos distrair de estarmos com o nosso Deus. Aqui, aquilo que era bênção acaba se tornando uma maldição, algo que não agradou a Deus. Nós oramos e pedimos, oramos muito e pedimos algo ao Senhor, e quando o Senhor faz, aquilo nos distrai a ponto de não buscarmos a Deus. Eu já falei isso aqui com os irmãos várias vezes. Deus, Ele prosperou muito na minha vida. E eu gosto de jogar videogame. Eu tenho um videogame em casa. Hoje é o Davi que está lá jogando. Gosto muito de estar jogando jogos eletrônicos. Eu passava a madrugada, virava a madrugada jogando isso. Pouco tempo, tem 2 anos fazia isso. Mas aquilo começou a me incomodar. Aquilo era uma bênção que estava se tornando uma maldição na minha vida. Porque em vez de eu estar orando a Deus e buscando Ele, eu me preocupava em estar jogando. O meu tempo livre, em vez de eu estar fazendo algo mais produtivo e estar orando a Deus e buscando Ele, lendo a palavra, ainda mais como sacerdote de Deus, eu tirava o tempo para buscar. Eu tirava o tempo para estar jogando videogame. Então, todo o tempo que eu tinha livre, eu estava preso a um jogo. E isso eu vi que me distraiu a tal ponto que eu percebi que isso estava roubando a palavra e o meu momento com Deus da minha vida. Que eu disse ao Senhor, com Deus é racha, é radical ou não é? Eu gosto disso com o Senhor. Ou tu é radical ou não é? Eu falei, eu eliminei isso. Eu falei, não vou mais jogar. Não quebrei o videogame, eu joguei fora. Mas não jogo mais. E para fazer o teste, para ver se eu gostava ou não, teve um dia desse, eu liguei. Eu só fiquei olhando para a tela, não consegui jogar. Aquele desenho, não consegui fazer nada. Não consegui fazer nada, só ficou lá. Porque eu tirei isso no meu coração. Eu falei, não pode. Isso não pode roubar a minha busca a Deus, o meu encontro, o meu amor ao Senhor. São coisas, parece que pequenas, mas que isso minam as bênçãos com o Senhor, como um casamento, como uma propriedade. Você adquiriu um carro, que bênção. Adquirir um bem, um carro, que coisa linda. Aí naquele momento, em vez de você estar vindo para a igreja, que você vinha a pé, agora está vindo de carro, você está indo para um outro restaurante para almoçar com sua família, para jantar com sua família, sabendo que naquele momento tem culto. Ou então você não vai para o culto, ou chega atrasado porque você quer cuidar do carro.
São coisas que nos distraem. Aquela benção tira as coisas da nossa vida. A mesma coisa no trabalho. Nosso trabalho prospera agora, eu sou gerente. Mas aquele fato de ser gerente me tira de dentro da casa de Deus. Será que valeria a pena você ser gerente e sair da casa do Senhor para ser gerente? Então são coisas que a gente pensa. Porque essas distrações nos tira da nossa eternidade, da grande ceia, a qual esse homem diz: todo aquele que não aceitou o convite, todo aquele que recusou, escusou, né, a palavra vai dizer, o convite, não participará da minha ceia. Não vai participar. Essas distrações nos tiram da presença do Senhor. Então, que as bênçãos que Deus tem para a nossa vida não se tornem uma distração na sua vida, de te tirar, de te impedir de buscar a Deus. Amém, irmãos? Amém? A terceira que eu queria falar com os irmãos está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 e 35. Essa eu vou ler na revista Almeida, que eu gostei dessa versão mais explicada. Almeida corrigida. Deixa eu abrir aqui com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 7. Quando o casamento se torna distração nas nossas vidas. Versículo 32 e 35. 32 ao 35. Quando o casamento se torna uma distração na nossa vida, de nos impedir de buscar ao Senhor. Diz assim a palavra: pois quero que estejais livres de cuidado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao seu Senhor. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo e como há de agradar a sua mulher. E está dividido. A mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A casada, porém, cuida das coisas do mundo e como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vós enredar, mas para o que é decente, a fim de poderes dedicar vós ao Senhor sem distração alguma. Amém? Quando o casamento se torna distração na nossa vida, a palavra de Deus está falando aqui que aquele que é solteiro, aquele que é a viúva, cuida das coisas do Senhor. Mas ele chama a atenção na palavra de Deus que aquele que é casado, que muita gente fala, quem é casado cuide das coisas de casamento. Aqui a palavra está dizendo que aquele que é casado, aquela que é casada, cuidam das coisas do mundo para agradar o seu marido. Olha que coisa brava isso. Quantas mulheres eu conheço que se matam em academia, gastam dinheiro com estética para que o seu marido não possa olhar para outras mulheres na rua. Quantos homens eu conheço que malham, se mantêm um corpo, alguma coisa assim, mais esbelto, para que a sua esposa possa olhar para ele e não venha atraí-lo. São coisas que você acaba cuidando, das coisas do mundo, que você traz para dentro do seu casamento, com medo de você perder o seu cônjuge, com medo de você perder a sua companheira ou sua companheira. Coisas que nós devemos pensar na nossa vida. Eu tenho que sair com minha esposa e curtir uma noitada com a minha esposa, porque se eu não for, ela pode ir sozinha. E ela pode sentir falta disso. Olha só coisas que são interessantes. Você se torna às vezes, muitas das vezes, o pecado da lascívia, se sensualiza, se usa as roupas sensuais, muitas das vezes para que o marido não possa olhar para outra na rua. E nem a mulher, o marido às vezes muda, para que a mulher também não venha olhar outro homem na rua. Então a palavra de Deus, quando diz que quando o casamento se torna uma distração, é porque a sua fé,
O seu alicerce não está nas coisas do Senhor, não está em Cristo. Eu não trago o casamento da amiga, ou o casamento do amigo, que parece que está dando certo. A minha amiga, eu conheço muitos casais assim, que a esposa malha, se mata de não comer, se mata de fazer alguma coisa, para que venha ter um corpo, que venha a ser bonito, para que o marido não possa pensar em outra mulher na rua. E aquele tempo, em vez dela também estar dedicando a coisas de Deus, porque o mesmo capítulo, no versículo 35, diz: não dedicai-vos ao Senhor sem distração. Ele está falando tanto para a casada, quanto para a solteira, quanto para o viúva, ou para aquele homem que também é casado ou solteiro. Está falando para ambos. Buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Cuidar, trazer o seu casamento para dentro da palavra do Senhor. Se eu honro a minha esposa, se eu a amo, e se eu retribuo esse amor, se eu mostro esse amor à minha esposa, eu quero te dizer algo muito importante no casamento. Aquele amor que você dá à sua esposa, ela retribui para você quase 1000 vezes mais. É você amar ela. Quando ela é o sexo mais frágil, quando ela fala que é o vaso frágil, se você doa-se a ela, amando ela, ela vai retribuir 1000 vezes mais o amor que você está tendo por ela, o cuidado que você está tendo por ela. Porque a esposa, ela quer ver em você um porto seguro, quer ver em você alguém que vai a cuidar dela, a proteger ela, porque essa é a sua função, dar a vida por ela. Agora, se ela vê em você alguém que é um cafetão, um galinha, ou como assim mais, e não traz essa segurança para ela, ela não vai se sentir segura em você. E essa distração te impede de você buscar a Deus. Essa distração te tira da presença de Deus. Esse casamento, que era para ser algo, que era para ser bênção na sua casa, na sua vida, acaba se tornando algo que te tira de buscar ao Senhor. Então, se o seu casamento está nessa situação, mude isso. Sente-se, converse com o seu cônjuge, porque o casamento é uma situação divina, que é uma situação divina que pode atrapalhar a nossa dedicação ao Senhor quando nós transformamos o nosso casamento em algo que não está na palavra do Senhor. Quando transformamos o nosso casamento em algo que não agrada o coração do nosso Deus. O casamento jamais pode ser uma distração da nossa mente. Então, quando fala que a casada a casada vai cuidar das coisas de casa, a palavra de Deus está dizendo que ela cuida das coisas do mundo. A casada cuida das coisas do mundo para agradar o seu marido. E quando a palavra de Deus nos ensina que devemos agradar ao nosso Deus, agradar ao Senhor. Se agradamos ao nosso Deus, agradamos ao nosso cônjuge. Porque se eu ando na palavra do Senhor, então eu cumpro aquilo que a palavra de Deus me diz. Então eu agrado o meu companheiro, a minha companheira. Amém, irmãos? Então que o nosso casamento não seja essa distrações. E quarto lugar aqui que eu quero trazer para os irmãos, para a gente começar a caminhar para o final, os bons motivos. Os bons motivos nos distraem das coisas do Senhor. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 41 e 42, mesmo livro, trazer os irmãos os bons motivos. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Todos acharam? Amém? Diz assim: e orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém, irmãos? Bom motivo nos distrai da nossa intensidade de buscar a Deus. Marta aqui está falando do momento em que estava-se na casa de Marta, e estava dando-se um grande banquete, e Jesus estava em Betânia. Marta morava em Betânia. E Jesus, com seus discípulos e os convidados, estão
todos na casa. Maria, irmã de Marta, ela estava aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Mas Marta estava muito ansiosa, porque ela era uma boa anfitriã, ela queria receber bem as pessoas e agradar ao Mestre, agradar a Jesus, ela queria agradar a Deus. E naquele momento, ela fica muito ansiosa, muito aflita em os trabalhos domésticos. É um momento que ela estava ali, né, arrumando a casa, servindo as pessoas, e estava pesado para ela, porque tinha que fazer muitas coisas, e ela vê a sua irmã sentada, em vez de estar ajudando, porque a sua irmã também mora na casa, em vez de estar ajudando ela. E ela vai falar com Jesus: Jesus, peça para que Maria venha me ajudar. E Jesus fala para Maria, Jesus fala para Marta, né? Por que está assim? Né? Maria escolheu a melhor parte, Maria escolheu a parte boa. Bons motivos não nos distraem das coisas do Senhor. Temos motivos bons para fazer algo na nossa vida. É você receber alguém ou estar na igreja. É a hora do culto, é a hora da palavra. Em vez de eu estar sentado ouvindo a palavra, que é a palavra de Deus, eu estou conversando lá fora. Mas é um bom motivo, eu estou dialogando com o irmão, estou falando algo que é necessário para a gente corrigir. Mas isso não está te fazendo buscar a Deus. Aonde está? Busca o Senhor aí, se o Senhor está falando. É como se Jesus estivesse aqui e eu quisesse pregar para Jesus. Não é Jesus que tem a palavra, não é Ele que é a palavra, é Ele que vai pregar para mim e eu quero pregar para aquele que é a palavra. Como pode isso? Como pode isso? Então, bons motivos nos distraem de buscarmos a Deus com intensidade. Viemos ao culto para adorar a Deus, para dedicarmos esse momento em adoração, em plena adoração a Deus. Mas isso nos distrai, são bons motivos, são coisas quando estamos em casa e é a hora do nosso devocional, e você vai pegar o telefone e vai começar a ler, ouvir a palavra e vai fazer lá, mas toca a mensagem do WhatsApp, poxa, foi uma mensagem do meu patrão, foi uma mensagem da minha mãe, mas é a hora de você ver a mensagem ou a hora de você fazer o seu devocional com Deus? Naquele momento Deus tinha uma resposta para aquela oração que você estava buscando. Não lembra daquele texto que nós lemos? Se me buscarem de todo o coração. Você estava ali buscando a Deus, mas estava preocupado no arroz que você tem que fazer. Você estava ali buscando ao Senhor, mas você estava preocupado no almoço, ou na arrumação da casa, ou algo que você tinha que fazer depois, em vez de aquele momento ser do Senhor. Aquele momento que nós tiramos para buscarmos a Deus com a nossa intensidade, com o nosso amor, com o nosso coração, tem que ser o momento somente de Deus. Ele tem que ser o centro, a atenção, todo para Ele. Imagine se tu está falando com o Senhor e o Senhor te interrompe. Só um minuto que eu preciso fazer ali, que eu preciso salvar o irmão que está ali caindo ali. Como é que tu se sentiria? É assim às vezes. Você quer falar com o Senhor, Deus quer falar contigo, só que você interrompe o Senhor quando você se distrai das coisas de Deus. Quando se distrai com o que o Senhor tem para a nossa vida. Então, bons motivos não pode ser algo que nos distraia das coisas do Senhor. Parece ser bons motivos, mas não são. Parece que você está fazendo algo para a igreja ou algo para alguém, é uma boa intenção. Mas o seu momento de adorar a Deus, de buscar o Senhor com a sua intensidade, é um momento seu e do Senhor e de mais ninguém. Esse momento tem que ser seu. Tem que ser seu com o Senhor. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Para a gente terminar, no nome de Jesus, Cantares de Salomão, no capítulo 5, no versículo 2. Vou trazer a conclusão. E o que eu faço? Como devo buscar a Deus de todo o meu coração, de toda essa intensidade que eu falo ao Senhor? Em Cantares de Salomão, deixa eu ler na versão Almeida, capítulo 5. Aleluia. Capítulo 5, no versículo 2.
versículo 12. Amém. A nossa devoção ao Senhor, ela tem que ser sem distração, só para Deus, só para o Senhor. Em Cantares de Salomão, no capítulo 5, no versículo 2, diz assim: os seus olhos é um cântico da amada para o noivo, para o amado. É a amada falando para o amado, né? É a igreja falando para Cristo. Os seus olhos são como as pombas, né? Junto às correntes das águas, lavadas em leite, postos em engates. Postos em engates. Os olhos de pomba. Muito nós, na nossa vida, nós tentamos ser multifocal, ter olhos multifocais, ser proativo. Eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nossa atualidade, então, tenho que ser proativo. Eu tenho que saber fazer uma coisa e entender de outra, Se eu estou aqui vendo alguém fazendo alguma coisa, eu vou lá e já ajudo, já ajo. É a mãe fazendo a comida, o filho já tá amassando um alho, né? É proatividade. É a mãe limpando a casa, o pai limpando a casa, já está o filho pegando o lixo para jogar fora, né? Essa é proatividade, não precisa nem pedir, você já sabe o que tem que fazer. Isso é proatividade, multifocal, olhos multifocais, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que o Senhor nos ensina, Jesus fala para a igreja, que os seus olhos são como os de pomba. São como os olhos da pomba. Sabe qual é o interessante dos olhos da pomba? A pomba, ela foca em uma coisa só. Ela não foca em várias coisas. O foco dos olhos da pomba é em uma coisa só. Depois que ela faz aquilo, ela vai fazer outra coisa. O Senhor está nos dizendo que os nossos olhos tem que ser como o da pomba. Os olhos só para Ele, sem distração. No nosso momento que estamos buscando a Deus, na nossa intensidade, com o nosso amor, buscando o Senhor, os nossos olhos têm que ser como o da pomba, de focar somente no Senhor, não nos distrairmos com as coisas que estão à nossa volta. Foi o que Jesus disse para Marta: não se distraia com essas coisas, agora é a hora de você estar comigo, porque nem sempre eu estarei contigo. Esse é o nosso foco, ter esses olhos. Muito queremos ter olhos como de águia, visão de longe, além do alcance, mas o Senhor nos ensina: tenha os olhos como o da pomba. Foque a sua vida em mim, foque no seu momento devocional em mim, sem distração, no nome de Jesus. E a pomba foca em uma coisa só de cada vez. A pomba, ela foca em uma coisa só de cada vez. Seja assim a nossa vida para o Senhor. Quando você estiver fazendo seu devocional, buscando a Deus, foque somente no Senhor. Não deixe que nada venha te distrair. Mas eu preciso fazer o arroz, mas eu preciso limpar a casa, mas eu preciso ligar para não sei quem, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que me preparar para o meu marido, eu tenho que não sei... Não. Foca nesse momento somente em Deus e você verá as maravilhas que o Senhor tem para o seu coração. No versículo, não precisa abrir, não. No versículo 13 que eu disse: se vós me buscares e me encontrares, quando me buscares de todo o seu coração. E a palavra do Senhor do versículo 12 diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Toda vez que paramos para buscar o Senhor, toda vez que buscamos a Deus de todo o nosso coração, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele dá toda a atenção à nossa oração. Ele ouve as nossas orações. A palavra de Deus diz isso. Ele nunca deixou de ouvir as nossas orações. Ele nunca deixou de estar conosco. Nós que nos afastamos do Senhor. Nós que trazemos distrações para a nossa vida. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de distrações. Já deixamos o pecado. Deixamos essa vida passada. Mas nos distraímos com coisas que não eram para estarmos nos distraímos. Amém, irmãos? Glória de Deus. Tenha os olhos como o da pomba. Foque no Senhor. Foque somente nele. É o momento com o Senhor.
Foca nele, que ele está ouvindo as nossas orações. No nome de Jesus. Fique de pé, nós orarmos. Aplauda o nome do Senhor. As mulheres, vai ter louvor, né? As mulheres já preparam o louvor no finalzinho aí. Pode vir aqui já preparando. Enquanto eu faço essa oração, vocês vão se preparando. No nome de Jesus Cristo. Faça essa oração comigo. No nome de Jesus. Feche seus olhos. Paulo nos ensina, o apóstolo Paulo, no que devemos pensar. E ele nos ensina, foca nas coisas do alto. Foca nas coisas de Deus. Foca no reino dos céus, no reino de Deus. No nome de Jesus. Se preocupa com essas coisas. Que o Deus ele tem cuidado da nossa vida. Senhor Deus e Pai, grande Tu és e poderoso em nossa vida, Pai. Quantas vezes, Senhor Deus, nos distraímos, Senhor Deus, com coisas que não acrescentaram em nossa vida, Pai. Com coisas, Senhor Deus, que tiraram a nossa atenção do Senhor. O Senhor sempre esteve presente, Pai. O Senhor sempre esteve com as suas mãos estendidas sobre a nossa vida. Os seus ouvidos sempre, Senhor Deus, esteve prontos para ouvir as nossas orações. Mas muitas das vezes, Senhor Deus, as circunstâncias, o nosso casamento, o nosso trabalho, Pai, as coisas da nossa vida, Pai, o cotidiano nosso, nos distrai, Senhor Deus, e deixamos de buscar ao Senhor. O dia se torna atarefado, Pai, e deixamos de sequer orarmos para agradecer o alimento da nossa mesa, agradecemos o momento de comunhão em família, agradecer, Senhor Deus, o deitar, Pai, como é importante ter um teto, Senhor Deus, sobre as nossas cabeças, numa cama a qual nós possamos deitar e repousar, Senhor Deus. Grandes coisas o Senhor fez na nossa vida. O profeta nos ensina que nós viemos nu, Senhor Deus, e voltaremos nu para de volta para a eternidade, Pai. Nada levaremos, Pai. Tudo isso que nos distrai ficará aí, Pai. E o que ficar, Senhor Deus, às vezes nem terá importância para as outras pessoas, Pai. Ou às vezes serão destruídas, ou a traça vai corroer, Pai. Ou se o ladrão levará, Senhor Deus, não sabemos. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza, Senhor Deus, que um dia estaremos de volta em casa, Pai. Esse lugar não é nosso, Pai. Somos peregrinos nessa terra, Pai. Passageiros nesse lugar, Senhor Deus. Tudo que está aqui perecerá, Senhor Deus. Até esse corpo a qual, Senhor Deus, estamos ficará, Senhor Deus. Mas um dia estaremos para todo sempre com o Senhor, toda eternidade, Pai. E essa é a esperança, Pai, que estará o grande banquete que está preparado, Pai. Que possamos ouvir que o Senhor tem nos convidado, Senhor Deus, para a grande ceia que há de vir, Pai, sobre a sua igreja, Senhor Deus. Que o trabalho não venha nos distrair, Senhor Deus. Que o dinheiro não venha tirar o foco do nosso amor no Senhor, Pai. Que o casamento, Senhor Deus, que é a bênção, Senhor Deus, uma instituição que o Senhor estabeleceu sobre esse mundo, Senhor Deus, não venha tirar, Senhor Deus, nos distrair de estarmos, Senhor Deus, buscando ao Senhor, de estarmos agradando ao Senhor, Pai. Que não venhamos a nos preocupar mais com as coisas desse mundo, Senhor Deus, porque esse sistema, Senhor Deus, só quer roubar, Senhor Deus, a nossa atenção ao Senhor, Pai. Só quer roubar, Senhor Deus, o nosso momento de oração ao Senhor, Pai. Esse sistema só quer nos roubar, Senhor Deus, do Senhor, Pai. Mas que a palavra do Senhor que vem, Senhor Deus, sobre nós, Senhor Deus, possa cair, Senhor Deus, sobre a boa terra, Senhor Deus, e não sobre, Senhor Deus, as rochas, Senhor Deus, sobre os espinhos, Pai. Que possa, Senhor Deus, dar raízes, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, beber da água, Senhor Deus, que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Sacia, Senhor Deus, a nossa sede, Pai. Se temos sede, Senhor Deus, buscaremos incansavelmente a fonte que jorra a água, Pai. Buscaremos de todo o nosso coração, Senhor Deus, as águas mananciais, Pai. Buscaremos de toda a nossa força, Senhor Deus, as águas tranquilas, Senhor Deus. Buscaremos de todo o nosso entendimento, Senhor Deus, as águas que descem do seu trono, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor Deus,
não somos mais guiados por cegos, Pai, e sim pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Pois Tu, Senhor Deus, nos convenceu do nosso pecado, Senhor Deus, e que precisamos do Senhor, Pai. Senhor Deus, que não sejamos como aqueles homens, como aquela igreja que estava em Éfeso, Senhor Deus. Estavam na igreja, Senhor Deus, mas não tinham mais o amor de Te buscar, Pai. Perderam a essência, Pai, do primeiro amor, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, desse pecado, Senhor Deus, de não mais termos esse primeiro amor, Senhor Deus. Esse primeiro amor, essa chama, Senhor Deus, que vem arder no nosso coração grandemente, Senhor Deus, fortemente, Senhor Deus, a ponto de consumir, Senhor Deus, de nos consumir todo o pecado, Senhor Deus, todas as distrações, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, nos revelar, Senhor Deus, a luz, Senhor Deus, dessas chamas, Pai, que o Senhor, Pai, está presente em nossas vidas todos os dias, no nome de Jesus, Pai. Assim oramos ao Senhor, Pai, seja a palavra reveladora aos nossos corações, nos convencemos que precisamos mudar grandemente, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Sobre as almas do mar, quando Cristo
Glória a Deus.